Liderança Cristã, capítulo 32. Seleção de pessoal. Os homens que atuam como presidentes de associação do Estado devem ser cuidadosamente escolhidos. Então deixem que esses homens levem as responsabilidades da associação da maneira mais completa, sincera e temente a Deus. Se não estiverem habilitados a fazer a obra de maneira completa e com êxito, não os conservem nessa posição. Deve-se tomar muito cuidado ao escolher homens para ocuparem posições de responsabilidade como guardiões da igreja. Meus irmãos, não façam essa escolha cegamente para que o rebanho de Deus não tenha diante de si um exemplo que lhes ensinará a ferir e destruir. Os homens que assumem responsabilidades na causa de Cristo devem ser homens de oração e humildade. Devem eles agir como homens que, em todos os seus intercâmbios com os irmãos, sejam guiados pelo Espírito de Deus. Eles devem dar um exemplo de retidão, devem guardar sagradamente a reputação daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Na reunião em Jackson, o irmão disse: "Eu assumirei a presidência da Associação de Michigan." Então, sentei-me junto a ele e expus, de modo tão claro e distinto quanto me foi possível, o que o Senhor espera que os homens em responsabilidade façam. Eles devem selecionar auxiliares. Ele necessitaria ter um bom braço direito, e se houvesse 2 ou 3 que pudessem trabalhar diretamente com ele, evitando desse modo que ele fizesse o trabalho, mas tentando instruí-los, seria melhor e dessa forma eles seriam treinados para o trabalho. Disse eu: "O que vamos fazer? Acabaremos ficando sem obreiros?" "Bem," ele disse, "o que sugeriu é a coisa certa a fazer." Mas ele nunca fez coisa alguma, nem seguiu a orientação dada em um único ponto, tanto quanto eu saiba. Erros não são evidência de incapacidade. Como me dói o coração ao ver presidentes de associações darem seu trabalho de escolher aqueles que eles julgam poderem moldar para com eles trabalhar no campo. Pegam os que deles não divergirão, que agirão como meras máquinas. Nenhum presidente tem qualquer direito de fazer isso. Deixem que os outros planejem, e se em algumas coisas falharem, não tomem isso como evidência de que não estão habilitados para pensar. Os nossos homens de maior responsabilidade tiveram de aprender por uma longa disciplina a usar seu discernimento. Em muitas coisas têm eles mostrado que sua obra devia ter sido melhor. Durante anos, o Senhor nos tem instruído a escolher homens sábios, homens dedicados a Deus, homens que conhecem os princípios do céu, homens que têm aprendido a andar com Deus. Deve-se colocar sobre eles a responsabilidade de cuidar dos negócios ligados à nossa obra. Isso está de acordo com o plano bíblico conforme apresentado no 6º capítulo de Atos. Precisamos estudar esse plano, pois é aprovado por Deus. Sigamos a palavra. Deus ensinará seu povo a proceder com cautela e a escolher judiciosamente os homens que não traiam os sagrados encargos. Se nos dias de Cristo foi necessário que os crentes usassem de prudência para a escolha dos homens para os cargos de responsabilidade, nós que vivemos neste tempo, certamente precisamos usar de grande discrição. Devemos apresentar a Deus cada caso e, com oração fervorosa, pedir-lhe que escolha por nós. O Senhor tem sido servido de apresentar-me muitas coisas com relação ao chamado ao trabalho de nossos pastores, especialmente os que foram designados para presidentes de associação. Grande cuidado deve ser exercido na escolha de homens para essas posições de confiança. Deve haver fervorosa oração em busca de iluminação divina. Os que são assim indicados para superintendentes do rebanho devem ser homens de boa reputação, homens que deem provas de possuir não somente conhecimento das Escrituras, mas experiência na fé, na paciência, para que, em mansidão, possam instruir os que se opõem à verdade. Devem ser homens íntegros, não neófitos, mas inteligentes, estudantes da palavra, aptos para ensinar a outros também, tirando do tesouro coisas novas e velhas, homens que, em caráter, palavras, conduta, sejam uma honra à causa de Cristo, ensinando a verdade, vivendo a verdade, crescendo até a estatura perfeita em Cristo Jesus.
Isso importa no desenvolvimento e fortalecimento de cada faculdade mediante o exercício da mesma, para que os obreiros se tornem aptos a suportar maiores responsabilidades, à medida que a obra aumenta.